A gente está em contato agora com o advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, colunista também do jornal Folha de São Paulo e que volta e meia aparece por aqui para nos ajudar nesses assuntos. Professor Ronaldo Lemos conosco a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Oi, Fabiola. Josias, Thales, tudo bem? Tudo bom, que bom tê-lo aqui conosco. Fazia Ótimo. tempo que a gente não conversava ao vivo. Vamos lá, a primeira pergunta é: qual é o impacto que isso possa ter para o consumidor brasileiro? Caso o governo brasileiro resolva taxar o setor de tecnologia, que impacto isso pode ter para o consumidor brasileiro, Ronaldo? Fabiola, depende do serviço, tá? Alguns serviços que o consumidor brasileiro utilizam, por exemplo, acessar redes sociais, o consumidor não paga, né? O pagamento é feito até pelo próprio uso do serviço. Aquilo gera dados e expõe o consumidor a propaganda, a anúncios, etc. E é aí que a receita é gerada. Agora, com relação a outros serviços, o consumidor paga. Então, por exemplo, Netflix, Disney, Max, serviços de streaming, se forem taxados, a tendência é que esse valor acabe sendo repassado, né, para o consumidor final. As empresas vão tentar proteger as suas margens e, de alguma maneira, tentar ali elevar e sinalizar para o consumidor que tem um imposto novo sendo aplicado na formação do serviço. E também, por exemplo, o Spotify, né? Também é um serviço que a pessoa assina e também tem o mesmo efeito ali do streaming. Até interessante na matéria da Mônica Bergamo dizer que o governo está querendo taxar o Spotify. O Spotify é uma empresa sueca, né? Então também tem que tomar muito cuidado com ao que e a quem que o Brasil está respondendo e de que forma. Agora, outro ponto importante é todas as vezes que outros países fizeram uma taxa de serviços digitais, né? E são muitos os países que fizeram isso. Então, a Inglaterra fez, a França fez, a Nigéria fez, o Quênia, a Indonésia, mas em todos esses casos, o governo, antes mesmo do governo Trump, reagiu de forma muito agressiva a esse tipo de movimentação. Abriu processos de apuração com relação à taxa que havia sido feita. Então, aquilo abriu uma espécie de uma caixa de Pandora, porque as empresas foram taxadas, mas logo depois vem um movimento ainda maior de retaliação. Então, o governo tem que ser bastante estratégico e tomar cuidado para a emenda não ser pior do que o soneto nesse caso. Coisa que a gente pode, de Ronaldo, repente, uma coisa só que a gente pode, só para eu entender uma coisa que ele falou aqui, por favor. vai sobrar para o consumidor brasileiro. É isso, né, Ronaldo? Porque, por exemplo, se taxar as empresas de tecnologia, a gente usa muito. Quais seriam as mais afetadas, por exemplo? Quais são as empresas de tecnologia americana e que o consumidor brasileiro utiliza muito, né? Vai sobrar para o consumidor brasileiro de qualquer maneira. Então, tem que tomar muito cuidado na forma como esse imposto for desenhado, tá? Porque tecnologia hoje, ao contrário do anúncio inicial do governo de que a tecnologia não é insumo, né? O Brasil importa, por exemplo, máquina, equipamento dos Estados Unidos que é usado na produção aqui local. Então, se a gente tarifa isso, isso é ruim porque encarece o custo de produção no Brasil. Então, a premissa do governo é tecnologia não é insumo. Só que, na verdade, é sim, porque tecnologia, por exemplo, data center, né? Quantas empresas no Brasil não usam o serviço da Amazon, por exemplo, a AWS, para hospedar seus sites, para gerar streamings de vídeo, como esse que a gente está vendo aqui agora, ou usa os data centers da Microsoft ou do Google. Então, ao tributar os lucros, né, das empresas, ou tributar as receitas das empresas, né, que é o que essas taxas de serviços digitais fazem, então isso encarece também o serviço de data center, de armazenagem, que são insumos importantes para inúmeras empresas aqui no Brasil. Então tem que desenhar esse imposto com muito cuidado. Primeiro, para que o consumidor não seja penalizado, mas para que também quem usa a tecnologia como insumo para os seus negócios também não acabe penalizado,
ao ter que utilizar e pagar por serviços digitais. Então, tem que tomar um certo cuidado ali nessa elaboração, sim. Agora, Ronaldo, nós estamos falando de uma eventual redução de danos. Você está sendo taxado por um país, os Estados Unidos estão impondo uma tarifa ao aço brasileiro, que é um produto muito importante da balança comercial brasileira, né? O Brasil é hoje o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Então, estamos diante da necessidade de adotar uma resposta que signifique uma redução de danos. Eu tenho visto na imprensa europeia que também a União Europeia aguarda por tarifas da gestão Trump e prepara uma reação. E também lá os conglomerados digitais estão nesse balaio de possíveis empresas que podem sofrer sanções como forma de retaliação a eventuais tarifas impostas pelo Trump. Você acha, pela análise que faz, que é um erro incluir nesta resposta, nessa eventual redução de danos, os conglomerados digitais? Você acha que isso é um erro? Deveria buscar outra resposta que não essa? Josias, é um erro agir de forma não planejada, precipitada e sozinho, tá? Quanto mais o Brasil puder agir em bloco, né? Então, entender o que a Europa vai fazer, o que outros países que foram tarifados vão fazer, isso é fundamental. O que eu tenho medo é o Brasil ele acelerar questões únicas, né, com características isoladas aqui só nossas, e isso chamar a atenção para o que a gente está fazendo e gerar uma retaliação ainda maior. Vou te dar um exemplo, tá, do que aconteceu no passado. O Brasil uma vez ganhou um caso com relação aos Estados Unidos na OMC, na Organização Mundial do Comércio, com relação ao algodão. O que o Brasil alegava? Que os Estados Unidos subsidiavam a produção de algodão e a OMC permitiu que o Brasil retaliasse, então, vamos dizer, os Estados Unidos com relação a esses subsídios. E o Brasil foi bem nessa questão, ele decidiu que ia retaliar em propriedade intelectual, né, que era filmes de Hollywood, coisas que o Brasil consumia muito, que são análogas, por exemplo, ao consumo de tecnologia hoje. Ao ameaçar isso gerou uma crise entre o Brasil e os Estados Unidos. Gerou uma reação terrível. As relações entre os dois países, que já não estavam boas na época, deterioraram, e isso acendeu ali uma força muito grande de uma possível retaliação seguinte, a ponto de que o Brasil desistiu de fazer essa retaliação em propriedade intelectual. Então, só lembrando que o erro não está em retaliar. Eu acho que a gente tem que participar do jogo. O Brasil é um país importante, um mercado importantíssimo para essas empresas, mas fazer algo, vamos dizer, extravagante, né, fora da parceria com outros países e com uma coordenação mais de bloco, acho que pode expor a gente de forma desnecessária. Ronaldo, pelo seu conhecimento, nessa área das Big Techs, qual tipo de reação nossa traria menos problemas para o Brasil e poderia ser mais efetiva? Thales, a questão tecnológica é a que mais importa para os Estados Unidos, né? Então, se o Brasil quiser realmente provocar uma dor, né, um dano, algo que seja relevante para os Estados Unidos, o setor tecnológico é o indicado óbvio para esse tipo de atuação, tá? Agora, o que eu acho que é importante é sopesar o impacto. Eu não acho que a gente está ainda no começo, né? Ainda não vimos exatamente o que vai acontecer, não analisamos o impacto sobre a balança comercial brasileira. Então, assim, para dar certo, tem que coordenar, tem que ser uma ação feita em bloco, tem que olhar para o que a Europa vai fazer, vamos olhar para o que a Ásia vai fazer, né? Países como a Índia, países como a Indonésia, Filipinas, possam ser também tarifados. Então, não vamos agir de forma descompensada e sem planejamento. Nesse caso aqui, respirar fundo um pouco
planejar de forma muito cautelosa o que vai fazer, e aí sim, depois de decidir, olhar o contexto, aí agir com todo o vigor, com toda a força que o país pode ter, para que a nossa retaliação surta efeitos de abaixar a temperatura da guerra comercial. O que nós não podemos fazer é jogar mais gasolina no fogo de uma guerra comercial que parece iminente e que, em última análise, não vai ser benéfica para o Brasil se a gente entrar numa disputa direta com os Estados Unidos. Muito interessante a sua análise, Ronaldo. Importante dizer que nesse momento a gente está falando só sobre possibilidades, né? Trump fez essa ameaça da taxação do aço. O governo brasileiro estuda, segundo a nossa apuração, né, da Mônica Bergamo, está